louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. Mais uma vez está conosco a nossa irmã a Débora, filha da irmã Sirlene, e a irmã Sirlene. Para nós é uma alegria recebê-lo aqui mais uma vez. Estamos gratos e honrados com a presença das nossas irmãs. Vocês estão felizes com a presença das nossas irmãs entre nós? O que diremos com muita alegria? Ama vocês de verdade. Deus abençoe. É um prazer imenso tê-las conosco aqui essa noite. Coloque para mim o versículo de número 42. E ainda dentro desse versículo que nós estamos falando, na quarta-feira passada falamos sobre a característica da verdadeira igreja, que persevera na doutrina da palavra. Essa é uma característica da verdadeira igreja. Uma igreja que não se destrilha da palavra, que vive, que age, que pensa, tudo conforme a orientação da palavra de Deus. Ela não se move, né? Ela não constrói uma ideologia própria. A igreja, ela não forma uma ideia humana. A igreja, ela transmite a ideia de Deus. E ela faz isso conforme a sua palavra. A igreja que não vive conforme a palavra de Deus é uma igreja falida, que fica apenas na religiosidade e jamais vai conseguir entrar no céu. Só através da palavra a igreja vai conseguir entrar na eternidade. Agora, dentro desse versículo tem também aí a perseverança. Primeiro, eles perseveravam na doutrina e eles também perseveravam na comunhão. E eu quero ver se consigo falar esses dois, comunhão e partir do pão. Então eu leio e você fala após mim. E perseveravam na comunhão e no partir do pão. Há duas coisas importantíssimas aqui que precisa ser resgatado na igreja de hoje. Primeiro, unidade. Segundo, igualdade. São duas coisas que precisam ser resgatadas dentro da igreja. Quando fala em comunhão, a Bíblia está falando de unidade. Quando fala em partir, no partir do pão, a Bíblia está falando de igualdade. E eu iniciei aqui fazendo o seguinte: por que é tão difícil para a igreja de Jesus viver em unidade? Por quê? Não deveria. É o povo salvo, sim ou não? É o povo que tem experiência com o Espírito Santo, sim ou não? É o povo que tem revelação de Deus, sim ou não? É o povo que ouve Deus falar com ele, sim ou não? E por que então que é tão difícil para a igreja viver em unidade? Por que deveria ser, sabe como eu estava pensando hoje? Deveria ser assim a semelhança dos dias de Noé. Vocês lembram de Noé? Quem lembra, diga amém. Deus fala com Noé e dá diretrizes a Noé, mandamentos para Noé. E Noé, então, a partir do momento que Deus fala com ele, Noé, então, segue para cumprir a vontade de Deus. Quantos acreditam que Noé cumpriu na risca aquilo que Deus determinou para eles? Digam amém. Preste bem atenção na palavra dessa noite aqui, por favor.
esteja atento ao que eu estou falando, porque eu quero abençoar você com a palavra de Deus aqui essa noite. Noé cumpriu, sim ou não? Sim. Quantas vezes em 120 anos, ou em 110 anos, ou em 107 anos, é as datas que eles dizem que demorou Noé? A gente sabe que é mais de 100. Agora a data precisa ninguém sabe. Entre 107 a 120 anos. Quantas vezes nesses 120 anos Deus falou com Noé aí? Quem? Quantas vezes? Uma. Uma vez só, Deus falando com Noé, foi o suficiente para ele ir 120 anos sem mudar o propósito que Deus determinou para ele. Agora, por que é que a gente tem 3 cultos por semana, Deus sempre está falando conosco, e a gente tem dificuldade de obedecer os mandamentos de Deus? Por quê? O que existe no nosso coração de tão terrível, que a gente não consegue cumprir coisas tão simples de se viver? E é bíblico. Além de Deus falar conosco através das pregações, Deus ainda dá um extra falando através dos profetas. E ainda temos a palavra, a Bíblia, para nós estarmos sempre lendo e revisando as nossas atitudes, conforme a palavra de Deus, para a gente viver uma vida sem pecado, sem falhas, sem erros. Só que mesmo assim a gente continua falhando. Mesmo assim a gente continua errando. Essa questão de viver a unidade não era para ser difícil, não no meio de um povo em que Deus habita. É para ser difícil lá no ímpio, que não teme a Deus, que não tem princípio, que bebe, que fuma, que se droga, que joga, que faz tudo de errado. Entre eles, até justificável viver essa desunidade. Mas entre o povo de Deus, é difícil de entender por que é que temos dificuldade de viver a unidade. Por que que sempre presenciamos na igreja conflitos e desacordos entre o povo de Deus? É sempre um espiando o outro, mandando uma mensagem para que o outro, quando não manda direto, posta nas páginas de relacionamento, e a pessoa sabe que aquilo ali é uma indireta, porque lê que olha. Sempre estão se espinhando, se relando, o pastor sempre está tendo que fazer conserto. Por que, gente, que é tão difícil viver unidade? Eu olho para a igreja primitiva, parece que era tão fácil eles perseverar na doutrina, perseverar na comunhão e perseverar no partir do pão. Parece que é tão fácil. Parece que você olha para a igreja primitiva em Jerusalém e você vê a igreja perfeita, sem defeitos. E aí você diz assim: pastor, mas não depende de mim. É claro que só depende de você. Não disse lá em Romanos capítulo 12, Paulo dizendo: se depender de vós, tenha paz com todos os homens. Enquanto depender de você, precisa haver paz. Se eu decido viver em paz e o irmão Osmar decide viver em paz, aonde vai haver guerra entre nós, se nós dois decidimos viver em paz? Por que que sempre existe conflitos e desacordo entre os chamados filhos de Deus? A gente precisa lembrar que união ela é diferente de unidade. Nós estamos unidos aqui essa noite. Estamos unidos em torno do nome de Jesus. Estamos unidos em um culto. Unidos para ouvir a sua palavra. Agora a questão é, se nós estamos unidos, vivendo em unidade, é outra história.
é outro aspecto. Afinal, eu não tenho dúvida de que nós estamos unidos aqui essa noite e tem alguém que está de mal, ou emburrado, ou encrencado com alguém por aí. Veja, estamos unidos no mesmo recinto, mas estamos fora da unidade do Espírito Santo. Unidos no recinto, mas desunidos pela ideologia, pelos sentimentos, pela natureza e etc. Aí a gente se reúne, canta junto, até come junto, trabalha com os departamentos, trabalhamos juntos, mas completamente divididos por nossa dureza de coração. Uma das orações mais lindas que eu acho na Bíblia é a oração de Jesus, quando lá em João, eu gostaria que fosse postado aí, capítulo 17, verso 20 ao 22, Jesus, depois de trabalhar 3 anos, pregar 3 anos, ensinar, passar tudo com os discípulos, Jesus ainda tinha uma preocupação muito grande. Jesus tinha a preocupação deles não conseguirem viver unidade. Então Jesus chama no capítulo 17 os discípulos, e Jesus faz a chamada conhecida na teologia como a oração sacerdotal. Jesus vai orar pelos discípulos. E no versículo de número 20, 21 e 22, Jesus diz assim: eu não rogo somente por estes. A oração que Jesus está orando, ela não se limitava apenas àquele grupo de discípulos que estava com Jesus naquele momento. A oração de Jesus, ela iria atravessar o tempo, atravessar os anos. 2000 anos se passaram, e a oração de Jesus, ela está sendo válida para nós aqui essa noite. Eu não oro somente por esses, mas também por aqueles, pela sua palavra, hão de crer em mim. Quem aqui creu em Jesus? A oração de Jesus há 2000 anos atrás já avisava você e eu. Para que todos sejam o quê? Está escrito aqui, para que todos sejam um. Ainda que ele chegue a 1 bilhão, mas pelo espírito da unidade, eu só consigo enxergar um, de tão perfeito em unidade que eles precisam estar. Eu estava escrevendo, estudando essa tarde, e eu sentia meu corpo tremer, e eu roguei a Deus que me ensine a viver isso. Eu oro não só por esses, mas por aqueles que hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Ele estava dizendo assim como Pai, nós estamos tão ligados pelo mesmo propósito, pelo mesmo pensamento, pelo mesmo desejo, pelo mesmo espírito, pela mesma essência. Eu quero que isso contagie quem crê em mim, e ele seja igual nós somos na eternidade, um só. Chomanda calabacheia. Assim como tu, ó Pai, o és em mim. O Pai está tão ligado no Filho pela essência da unidade, e eu em ti. E o Filho tão ligado no Pai pela essência da unidade. O Deus Trino, ele é tão perfeito, Pai, Filho e Espírito Santo, que não tem como você olhar e ver 3 deuses. É um Deus. Porque os 3 estão ligados em um só propósito, em uma só essência, em um só desejo que não dá para dividi-los. Era assim que Deus queria a sua igreja. Sem aquele jogo de puxa-corda, um para um lado e outro para o outro. Mas todos andando na mesma direção. Todos almejando o mesmo propósito. Todos querendo o mesmo resultado. Era o Filho trabalhando na terra segundo a vontade de Deus, unido pelo Espírito Santo, e o Pai em propósito, em desejo e em vontade, e em espírito e em essência. Quando essa unidade
existe na igreja. É impossível as virtudes e o poder do céu não se revelar na igreja. Porque às vezes que não tem uma cura, a gente ora e Jesus não cura, porque não há unidade. Um está crendo, o outro está ali, está duvidando, o outro está curioso, dizendo eu quero ver se vai dar certo. E tem outro torcendo para não dar certo, porque senão aquele ali vai ficar com um bom nome. Se vivermos em unidade, aquele que vai cantar, enquanto estiver cantando, quer cante bem, quer cante ruim, quer desafine, quer não desafine, quer tenha uma voz glamurosa, ou tenha uma voz mais simples, ou uma voz estralada, que nem a minha, mas se todos estiver dizendo assim, fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus, daqui a pouco você vai ver as faíscas da unção, saindo através daquela voz, e a glória de Deus se revelando na igreja, porque finalmente a mente da igreja decidiu viver uma unidade, em um momento específico. Mas Deus quer mais do que um momento específico. Deus quer a igreja em unidade o tempo todo. Que também Ele seja um em nós. Pai, a essência em que vive o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa glória da unidade, eu quero trazê-los para essa unidade, que eles vivam como um lá e possam sentir que estão vivendo no seio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá para entender isso? A igreja em unidade, vivendo a essência de Deus, sentindo a essência de Deus. Por quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Através da unidade da igreja, o mundo consegue acreditar que Jesus é verdadeiramente o Salvador da terra. Sem a unidade da igreja, ninguém lá fora vai acreditar que Jesus é o enviado. Verso 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. A outra coisa importante, Deus nos deu recursos para viver em unidade. Nós não estamos aqui pela nossa própria força. Não estamos guerreando com a limitação da nossa força. Ele nos deu a sua glória. E o Espírito dele está aqui, através dessa palavra, dizendo, seja em um, viva a unidade, vive em unidade, viva a unidade, viva a unidade. A glória dele se revela na igreja, quando a gente decide cumprir os seus propósitos. E eles perseveravam na comunhão. Comunhão não é comunismo. Comunhão é unidade. Perseveravam na comunhão. Nós temos aqui a oração de Jesus, na oração de Jesus, a clareza de que a unidade retrata a perfeição do Deus uno, pois a unidade nos leva a viver como se fôssemos apenas um, ou seja, um só corpo. Como de fato somos. Paulo fala desse mistério de forma clara. Agora eu vou ler um texto mais extenso. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 12 ao versículo de número 27. Unidade. Paulo tenta com palavras humanas descrever esse mistério. Ele não consegue. O que Paulo faz? Paulo então, ele pega a analogia do corpo humano para poder trazer uma verdade sobre a unidade da igreja. A igreja leia esse versículo 12, por favor.
Esse mistério da unidade, ele é tão poderoso e sério para se observar, que Paulo descreve como um corpo. Eu olho aqui e eu vejo a igreja dividida por pessoas. O Espírito de Deus olha na mesma dimensão que eu olho, e ele não vê pessoas, ele vê um corpo. Unidos pelos seus membros. Cada membro na sua área. São 10 dedos. Mas só são 10 dedos, porque estão inseridos no corpo. Tira os 10 dedos e eles apodrecem, porque só conseguem sobreviver ligados ao corpo. Um membro fora do corpo apodrece e morre. Ele só consegue ter vida se continuar no corpo. Verso 13, por favor. 1, 2, 3. Nós somos batizados em um Espírito e bebemos de um mesmo Espírito. O mistério do batismo nas águas, que é mencionado na Bíblia, o batismo com o Espírito Santo, é diferente do batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, Deus te pega, te mergulha no Espírito e você fala em línguas como evidência de que o Espírito Santo te batizou. Batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo te convence dos teus pecados, você se arrepende, ele te leva às águas batismais, você faz a tua confissão pública, o ministro te desce as águas, você morre para o mundo, e quando volta, você volta membro do corpo de Cristo. Há um mistério, o Senhor te insere dentro do corpo como um dos seus membros. Foi isso que aconteceu com todos nós aqui. O Espírito de Deus nos tomou e nos inseriu de forma milagrosa no corpo de Cristo. E nós passamos a ser membros desse corpo. Verso de número 14. 1, 2, 3. O corpo é composto por vários membros. Pastor Divino, presbítero Cláudio, pastor Osmar, evangelista Joel, evangelista Cícero, presbítero Clasmar, presbítero Mário, irmã Maria Clasmar, Joyce. Cada um tem uma função, cada um tem uma ideologia, cada um tem uma natureza, sim ou não? Cada um foi criado num sistema, só que todos depois que foram inseridos no corpo, inverteu o propósito e agora todos trabalham para a edificação do corpo. Vamos ver mais? Versículo 15, vamos lá. Vai que o pé se revolta, porque está no chão o tempo todo aguentando o peso do corpo a vida inteira. É assim ou não é? Olha onde está o pé, sempre no chão, sempre aguentando o peso, né? A gente vai e a gente volta e o pé aguenta e faz o resultado. E se o pé se revoltasse, porque sempre está no chão? Por que eu não sou mão? Por que eu sou pé? Só vivo lá embaixo, só aguentando o peso. Sapato, calçado, as irmãs arrancam as unhas, tira couro, puxa couro, esfrega, lixa, sei lá, faz um monte de tranheira aí no pé. E o pé aguenta o resultado. E se o pé se revoltasse, a revolta do pé iria fazer com que ele não seja corpo, sim ou não?
Não, ele vai continuar sendo corpo. Verso 14, vamos lá. Para aí, todos juntos. 1, 2, 3. Principalmente aquelas orelhas bem grandes e feias. Né? E tem umas que vai ficando cabeluda, parecendo orelha de lobisomem. E se esses membros desse corpo começassem a entrar em contradição pelos simples fatos de achar que outros membros têm mais privilégios do que eles? Não é assim que estamos vendo a igreja? Os membros guerreando uns com os outros? Porque não aceitam a determinação daquele que é soberano sobre o corpo. Verso 17. 1, 2, 3. Verso 18. Se Deus colocou o pé para andar segurando o peso lá no chão, bem longe da mão, entenda uma realidade: Deus capacitou o pé para exercer esse ministério. Se pôr a mão, ela não dá conta, ela não aguenta. É o pé. O osso é mais forte, o nervo é mais forte, o couro que está ali é mais forte. Irmão, quando eu era moleque, eu corria em cima de pedra no garimpo descalço. Deus colocou cada membro aonde Ele quis, onde Ele achou que seria útil, onde Ele imaginou que daria melhor resultado. Verso 19. Todos. Se todo mundo fosse pé, onde estaria a mão? Onde estaria o dedo? Onde estariam os olhos? Onde estaria as orelhas? Onde estaria o corpo? Só é corpo, porque está subdividido pelos seus membros. E cada membro na sua função, dentro da sua utilidade. Existe membro no corpo que ninguém vê. E Paulo diz que esse membro se gloria, mesmo que ninguém o veja. Os irmãos entenderam. Vamos lá, versículo 20. 1, 2, 3. É muitos membros, mas é um só corpo. E quando Paulo usa essa expressão, Paulo sabe o que está dizendo. Veja o versículo de número 21. Vamos lá. 1, 2, 3. Paulo está dizendo que dentro desse propósito divino, mesmo que somos de funções diferentes, precisamos um dos outros e de vivermos em unidade. Eu tenho os meus olhos e eles não prestam muito, eu não consigo enxergar o rosto de ninguém aqui, mas para mim colocar um recurso nesse olho para enxergar melhor, eu vou precisar da mão. Aqui eu tenho a mão cuidando da necessidade dos olhos. Olha aqui a mão cuidando dos olhos. E quando o corpo sente fome, lá vai a mão cuidar do corpo, colocar comida na boca. Não adianta, a gente precisa um dos outros. Vai chegar a hora que você vai precisar de alguém que você não gosta.
E isso pode gerar um prejuízo para você. E quando alguns dos membros sofrem algum prejuízo, o corpo inteiro sente. Tenha isso em sua mente. Quando há desavença, quando há desacordo, quando há inimizade, quando há contenda, a igreja inteira vai sofrer, porque ela está ligada pelo mistério do corpo. Uma das verdades daquele homem rico, quando entrou no inferno, acho que capítulo 17 de Lucas, se eu não estou enganado, porque eu não sou tão bom de Bíblia igual Cícero. Ele reconhece 5 verdades tarde demais. 5 verdades. Sabe qual foi a terceira verdade que ele reconheceu tarde demais? É que ele precisava do mendigo que estava lá na porta dele morrendo. Ele passou tantos dias por aquele mendigo, nunca pensou que ia precisar dele. No inferno, ele olha e vê o mendigo no seio de Abraão. E ele diz: Pai Abraão, pede Lázaro. Ele podia pedir. Irmão, no paraíso tinha muita gente. Por que ele achou de pedir o Lázaro? Porque era o que ele conhecia. Ele conhecia, mas não gostava. Conhecia, mas não ajudava. Conhecia, mas não ia com a cara. Conhecia, mas era inimigo. Conhecia, mas deixou morrer a míngua. Mas no inferno pediu socorro. Pede Lázaro para molhar o dedo, a ponta do dedo na água e pôr na minha língua só um pouquinho, para mim deixar que essa água tire o tormento das chamas que me queima. Essa pessoa que está do seu lado é um membro importante do corpo de Cristo. Essa pessoa, um dia, ela vai te ajudar em algo, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que quando um membro do corpo se fere, os outros membros trabalham para que esse seja curado. Tem pessoa que você não gosta, mas está orando por você, para que o milagre de Deus aconteça em sua vida. Isso aqui é a revelação de Deus, porque eu estou na presença de Deus em espírito essa noite, para ministrar a essa igreja. Ou a gente aprende a viver em unidade, ou nunca seremos igreja. Que o manachá labacheia. Verso 23. A igreja, leia por favor. Está aí? É o 23 ou 22? 22, leia. 1, 2, 3. São necessários. Tem membro no seu corpo que você pensa que ele é necessário. Vocês lembram daquela conversinha, daquele ilustraçãozinha dos dedos da mão que começou a disputar quem era o melhor? Porque eu sou melhor que você, não sei o quê. E aí o dedão disse: eu sou melhor, porque quando tudo está bem, a coisa está beleza, ele bota eu lá, batuta. Aí o outro: negativo, melhor eu, rapaz. Quando perde alguma coisa, quem é que mostra? É eu lá, Aí o do meio disse assim: todo mundo de pé, todo mundo de pé. Aí os dedos ficou de pé e disse: quem é mais grande? Quem é mais grande? Aí esse dedinho aqui disse assim: nada, rapaz. Naquela hora da coceirinha gostosa na orelha, quem vai lá, quem vai lá? Aí o dedinho mindinho disse: fecha a mão, todo mundo, fecha a mão. Fecharam a mão, disse: agora dá um murro no chão. Deu um murro no chão, disse: quem ficou embaixo? E eu nunca reclamei. Pessoas que você pensa que é insignificante na igreja. Pessoas que você pensa que não tem valor nenhum. Pessoas que não têm expressão. Você acha que é um membro morto no corpo e que nunca vai precisar. Esse membro está aí e Deus o colocou porque ele tem uma finalidade e é importante para algo no seu corpo. Lembra daquele pastor que começou, que foi para uma igreja que estava num fracasso terrível?
E Deus começou a usar ele tremendamente. E de repente as pessoas começaram a vir para a igreja e aceitar Jesus e reconciliar. E a igreja começou a encher. E um dia, num culto de domingo, ele olhou e viu a galeria cheia, embaixo cheia. Ele colocou no coração, ele só disse para si mesmo: Jesus, eu sou bom mesmo. Aonde o Senhor me põe, a coisa anda. Se eu sair, acaba. Ele se colocou como um membro do corpo mais importante do que todos. E agora eu vou te dizer qual é o membro mais importante do corpo. Quando foi um dia, ele veio buscar uns papéis na igreja. E aí ele passou assim na lateral, era daquelas de vidro de abrir, daquelas janelas de abrir de vidro, vitrô. E ele escutou o choro. Aí lá de fora mesmo assim, ele olhou pelo buraquinho do vitrô, a janela aberta, ele olhou. A irmãzinha que lavava o templo, limpando os bancos. Ela botava o pano no balde, torcia, passava no banco e dizia: Senhor, domingo o Senhor salvou um e colocou bem aqui. Agora, Senhor, na terça-feira, salva um e põe aqui. E as lágrimas dela caíam no banco e brilhava. Aí o Espírito Santo disse: olha aí, por que é que as almas estão vindo? Olha aí, porque olha as lágrimas dela. Não é tu não, rapaz. São membros bem pequenos, lá escondidos, que você pensa que não é nada, que está trabalhando e produzindo para o corpo. Membros que estão dentro, que você não vê. Que eu podia trazer aqui o David para dar uma aula de anatomia e falar para você da importância do pulmão, a importância da vesícula, né? A importância do fígado, a importância da tripa. Pastor, até a tripa, o tanto que é importante, que você não está nem aí, não vê. Se um deles parar de funcionar, o corpo inteiro morre. E só está vivo porque cada membro desse corpo está funcionando para a glória de Deus. Valorizemos aqueles a quem Deus colocou entre nós. Pastor, é uma pessoa difícil. Conquiste. Busque direção de Deus. Busque sabedoria. E conquiste, é membro, faz parte de você, está ligado a você, vai morar no céu com você. Por mais difícil que seja, não ache que ele é um problema ou um empecilho. Ele é um desafio para você trazê-lo para perto. Ah, meu Deus, que palavra gloriosa para nós aqui essa noite. Penso tanto que o Espírito de Deus está feliz com essa mensagem que está sendo ministrada. Não desista desse irmão, não desista dessa irmã. Não faça isso. Ele não é só um irmão da igreja, ele faz parte de você. Deus ligou você a ele. Verso 23, por favor, a igreja, 1, 2, 3. Há uns que são menos honrados, há outros que a gente honra muito mais. Tem uns que não são decorosos, estão escondidos. Mas ai de você se ficar sem ele. Tem membro no seu corpo, se você perder, você perde toda a vontade de viver. Acabou. Sim ou não? É esse sentimento do corpo humano que Cristo quer que nós sentimos como membros do seu corpo. Verso 24, vamos lá. 1, 2, 3. Verso 25. Eu acabei de dizer, quando você machuca o dedinho
o dedinho não se esforça sozinho para sarar. O corpo inteiro entra em ação para que ele seja recuperado. É o corpo inteiro. Todos os outros dedos, todos os órgãos, tudo no seu corpo começa a trabalhar em prol desse dedinho que se cortou, para que aquele corte feche e pare de doer. É o corpo que entra em ação. Assim é a igreja, não importa quem seja. Ele ficou ferido, caiu, pecou, aconteceu uma tragédia. A igreja inteira vai entrar em ação para que ele seja restaurado e inserido novamente no corpo. Por quê? Porque ele é importante. Porque a partir do momento que você perde um membro, ainda que seja o dedinho, o corpo passa a ser deficiente. Diga glória a Deus. Versículo de número 26. Vamos lá. 1, 2, 3. Se você machucar a unha do dedinho do pé, a dor corre o corpo inteiro. E em mim parece que a dor é maior do que nos outros. Eu grito mesmo. Pai, diz o Samuel, isso é mole demais, mole nada, está doendo aí. Agora, uma igreja que não vive esse sentimento de unidade, e alguém entre eles que faz parte do corpo, acontece um incidente ou um acidente, e essa igreja não reage, essa igreja não vive a unidade. Essa igreja não sabe o que é ser corpo. A gente prega para que ninguém caia, a gente pega para que ninguém peca, sim ou não? A gente luta para que ninguém erra, mas se errar, a pregação muda. Vem, nós vamos te ajudar. Vem, nós vamos te restaurar. Não. Aqui não tem lata de lixo. Vaso que quebra aqui, nós não joga fora. Vaso que quebra aqui, vai para a mão do oleiro. Ele refaz de novo e daqui a pouco está aí dando glória a Deus. Essa é a filosofia do Evangelho. A gente não tolera o pecado, mas a gente ama o pecador. Essa ideologia de que alguém erra, alguém falha, joga fora, desiste, não vai atrás, dá aí um ano de disciplina. Pelo amor de Deus, isso não é igreja. Vocês conhecem na Bíblia um obreiro que caiu na sexta-feira e virou pastor no domingo? Quem sabe aí? Hã? Quem lembra aí? Está na Bíblia. Teve um camarada na Bíblia que caiu na sexta-feira, no domingo, foi consagrado a pastor. Quem, pastor? Pedro. Caiu sexta-feira, negou Jesus, fugiu, desviou. Desviou ou não desviou? Desviou ou não desviou, irmãos? No domingo, Jesus ressuscitou. Cadê o Pedro? Ah, Senhor, te negou. Nenhum dos discípulos foi atrás. Pedro desviou e ainda leva 2. Ainda desvia 2 com Pedro. Tiago e João. Desviou e ainda derrubou mais 2. Nenhum dos discípulos foi atrás. Estava tudo escondido nas suas próprias razões dentro de uma casa. E Jesus disse para Maria, olha, vai lá e avisa para os discípulos que eu vou adiante deles na Galileia e tal. O senhor não vai com a gente agora? Não, agora não. Eu vou ali primeiro. Fazer o quê? Reconciliar um crente e consagrar ele a pastor. Chegou lá, pegou o Pedro desviado, pelado, em cima do barco. Está na Bíblia. Pedro estava peladão, desviadão. Jesus chamou Pedro. O que Jesus fez primeiro? Deu comida, porque estava fraco. Come, Pedro. Fala. E Pedro, esperando Jesus lançar em rosto o pecado dele. Pedro estava esperando. Eu aprendo com Jesus. Eu prego duro e para ir para o céu tem que ser do jeito que eu prego. Crente sem santidade, crente mudando não vai para o inferno. Mas aqui nós somos um corpo.
Se alguém se machucar ou se ferir, nós vamos trabalhar para que ele seja restaurado. A gente não vai arrancar ele do corpo. Chegou lá, pegou o Pedro, levou para a beira do barranco, deu comida. Tudo bem, Pedro? Tá, senhor. E Pedro tremendo. Ele vai, já, é agorinha. Chamou ele em particular. Você me ama, filho? Eu amo, senhor. É mesmo? Então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Amo, senhor. Apacenta meus cordeirinhos. Não é só as ovelhas não, as crianças também. Me ama mesmo, Pedro, Senhor? Pedro já responde chorando. Tu sabes que eu te amo. Tu conheces todas as coisas. Então, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Vamos embora. Eu te chamei para um propósito e o teu erro não vai anular o que eu estou fazendo em tua vida. Eu te conheço. Eu sei que tu caiu, mas me ama. Eu sei que tu falhou, mas está arrependido. E para Jesus estar arrependido basta. Eu estou errado? Estou fora da Bíblia? Não estou dizendo que uma disciplina não é necessária, não é isso que eu estou dizendo. Porque até mesmo na disciplina, a pessoa que falhou tem que sentir o amor, o cuidado. Tem que sentir que é amado. A gente disciplinou, mas não abandonou. A gente disciplinou, mas não jogou fora. O sentimento de unidade na igreja está tão fraco, que quando a gente diz aqui, irmãos, alguém teve que ser suspenso da comunhão na igreja, ninguém chora. Eu me lembro de um tempo que quando se disciplinava alguém, tirava da comunhão, a igreja caía em pranto. Sentia. Alguém faz e dizer assim, eu sabia. Ih, pedra cantada. E por que não ajudou se sabia? E por que não socorreu se sabia? Por que não foi lá dar um conselho se sabia? Como é que você vê o teu irmão prestes a cair e você não entra em ação e não socorre ele? Que o Espírito de Deus coloque em nós aqui nessa noite o sentimento de unidade. Que a gente sinta a dor uns dos outros. Que a gente sinta a necessidade uns dos outros. Que a gente se preocupe com o nosso irmão que não vem no culto. Com aquele que está quase desviado. Que a gente ame ele como amemos as nossas próprias almas. Para que o Espírito de Deus possa agir em nós de uma forma extraordinária, diferente do que nós estamos vivendo como igreja nesses últimos dias. Aleluia. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E de maneira que se um membro é honrado, todos os membros se regocijem com ele. A tua derrota é a minha tristeza, a tua vitória é a minha alegria. Mas vivemos assim, a tua vitória é minha tristeza, a tua derrota é minha alegria. Isso não é igreja, isso não é corpo. Amanda Calabacheia, verso 27. Todos juntos. 1, 2, 3. E essa igreja não é apenas um corpo qualquer. Ela é o corpo de
Só consigo identificar o Juan pelo corpo. Sem o corpo, Juan, não dá para te identificar. Esse mundo só vai dar conta de ver Jesus se esse corpo revelar Ele através das suas atitudes. A parte mais principal do corpo é a cabeça, é o cérebro. Nós somos o corpo, Ele é a cabeça. Significa que Cristo só consegue ser perfeito nessa terra de forma visível se a igreja estiver ligada a Ele. E a igreja só vai ter direção para poder fazer alguma coisa se tiver em si aquele que é o cabeça. Hoje, nessa noite, eu vos chamo a se reagrupar como igreja de Cristo e corpo dele para a glória do seu santo nome. Aleluia! Tudo que Cristo quer fazer no mundo, Ele só pode através do seu corpo, a igreja. Se Cristo quer abraçar um pecador, Ele precisa da igreja, porque ela é os braços. Se Cristo quer levantar o pecador, Ele precisa da igreja, ela é a mão. Aleluia! Se Cristo quer expandir o seu reino, precisa da igreja, ela é os pés. Se Cristo quer ver a riqueza de uma alma, precisa da igreja, ela é os olhos. Se Cristo quer que o amor dele seja conhecido, precisa da igreja, ela é o coração de Cristo. Você é o coração de Cristo. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus dos irmãos? E eu parei aqui e ainda tinha muito a se falar. Mas observe, a unidade do corpo de Cristo precisa ser tão perfeita quanto a unidade de um corpo humano. Cada membro precisa entender que precisam uns dos outros para viver em perfeita harmonia, porque somente assim é que o corpo pode ser saudável. Eu quero ler só mais um versículo e nós vamos concluir. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Hoje eu falei sobre unidade. Quarta que vem eu vou falar sobre igualdade. Vamos lá. 1 Coríntios 1, 10. Vamos de novo, bem bonitinho, 1, 2, 3. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Amém? Vivendo o propósito de Deus, cumprindo a vontade de Deus, pensando a mesma coisa. E é claro que isso aqui, irmãos, está falando do propósito da igreja. O crescimento do reino, a expansão do reino, a salvação das almas, o viver em santidade, cada um defendendo a causa para que Cristo seja sempre glorificado no meio dela. Um dia numa sala de aula, alguém perguntou para mim assim: pastor, qual a diferença entre união e unidade? Qual é a diferença? Eu falei assim: você vai no Ceasa, compra um saco de batata. Todo mundo ali está unido dentro do saco. Um juntinho do outro, coladinho. De sorte que qualquer brechinha serve para um se escorar. Aquilo é união. As batatas estão unidas através do saco, né? É união. Aí você chega em casa, cozinha as batatas e faz como é que é o nome daquele negócio? Purê, eu não gosto daquele trem não. Aí você faz um purê. Aí é unidade. Some as batatas, só aparece a essência.
Some o divino com suas manias. Some você com as suas manias. Aparece a essência de Cristo. Unidade. Amém? Levante a mão assim. Eu te abençoo com essa palavra. Receba ela e viva em unidade. Em nome de